fazer a leitura, irmãos, no Evangelho narrado por João, no capítulo de número 3. Lemos com a ajuda de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui, irmãos. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, glórias a Jesus, o Senhor da simplicidade e da verdade. Hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem que brota do coração de Deus para nós, seus filhos. É uma palavra que nos convida a refletir sobre a essência do Evangelho e como ele continua a tocar vidas, mesmo em meio a um mundo complexo e cheio de aparências. Imagine isso, irmãos. Você acorda pela manhã, ainda sonolento, talvez com aquela sensação pesada no peito por causa das preocupações do dia anterior. A conta para pagar, o chefe que parece não entender suas dificuldades, os filhos que exigem atenção ou aquele amigo que magoou seu coração sem nem perceber. Tudo parece tão complicado, mas é exatamente nesses momentos que Deus nos convida a olhar para Ele de uma forma nova, simples e cheia de esperança. Ele não está distante, observando de longe. Ele está bem ali, ao seu lado, pronto para segurar sua mão e te lembrar que ele já venceu o mundo. Lembra-se de Nicodemos? Ele era um homem importante, alguém que tinha tudo para ser admirado e respeitado na sociedade. Mas, apesar de toda a sua sabedoria e conhecimento, ele sentiu algo diferente quando viu Jesus agindo. Ele percebeu que havia algo maior do que as regras religiosas e os títulos humanos. E sabe o que é mais bonito nessa história? Ele foi à procura de Jesus. Ele deixou de lado o medo do que os outros poderiam pensar e foi aprender com aquele que veio para ensinar com autoridade, mas também com humildade. Isso me faz pensar em nós hoje. Quantas vezes deixamos nossos medos e inseguranças nos impedirem de buscar a verdadeira fonte de paz e sabedoria? O Evangelho não é complicado. Ele não exige que você tenha um diploma ou que entenda todas as palavras difíceis da Bíblia para começar a vivê-lo. Na verdade, ele é tão simples que às vezes nos assusta. Por quê? Porque estamos acostumados a viver em um mundo onde tudo precisa ser grandioso, perfeito e impressionante. Mas Jesus não pede nada disso. Ele só quer o seu coração. Ele quer que você abra espaço para Ele no meio da sua rotina corrida, nas pequenas decisões diárias, nas conversas sinceras e nos momentos de silêncio. Pense nisso, minha irmã. Quantas vezes você já encontrou Jesus em situações cotidianas?
Talvez tenha sido naquela conversa com um amigo que precisava de um ombro para chorar, ou quando você decidiu perdoar alguém que te machucou profundamente. Ou quem sabe, foi naquela manhã em que você resolveu agradecer a Deus antes de sair para o trabalho, mesmo sem saber como seria o resto do dia. Esses momentos podem parecer pequenos, mas são enormes aos olhos de Deus. Eles mostram que você está disposto a confiar nele, mesmo quando tudo parece incerto. Mas aqui está o desafio, irmãos e irmãs. Muitas vezes nós mesmos complicamos as coisas. Criamos barreiras, colocamos expectativas irrealistas sobre nós mesmos e sobre os outros, e acabamos nos afastando da simplicidade do Evangelho. Lembra-se dos religiosos que rejeitaram Jesus? Eles tinham tudo nas mãos: os livros sagrados, as leis, os rituais, mas perderam de vista o essencial, o próprio Deus. Eles estavam tão presos às suas próprias ideias de grandeza e prestígio que não conseguiram reconhecer o Salvador quando ele estava bem diante deles. E nós, será que também não corremos esse risco? Quando nos preocupamos tanto em parecer bem-sucedidos, em ter tudo sob controle, em ser perfeitos aos olhos dos outros, podemos estar nos afastando da presença de Deus. Ele não quer que você seja perfeito. Ele quer que você seja autêntico. Ele quer que você venha a Ele com suas fraquezas, seus medos, suas dúvidas. Ele quer te ensinar a ser forte não por causa de suas próprias forças, mas porque Ele está contigo. Vamos voltar ao dia a dia. Imagine que você está no ônibus lotado, cansado depois de um longo dia de trabalho. Alguém ao seu lado começa a reclamar alto sobre como a vida é injusta. Você pode escolher ignorar, claro, mas e se, em vez disso, você oferecesse uma palavra de encorajamento? E se você simplesmente sorrisse e dissesse: eu sei como é difícil, mas Deus tem planos melhores para nós. Não é necessário fazer grandes discursos. Às vezes, um gesto simples, motivado pelo amor de Cristo, pode mudar completamente o dia de alguém. Ou pense em outra situação. Você está em casa tentando resolver um problema com seu cônjuge ou filho. As palavras estão ficando duras, os nervos à flor da pele. Pare por um momento, respire fundo. Peça a Deus que te ajude a enxergar aquela pessoa com os olhos dele. Lembre-se de que ele ama essa pessoa tanto quanto ama você. Talvez a solução não esteja em ganhar a discussão, mas em abrir o coração para o perdão e a reconciliação. São nessas pequenas escolhas que o Evangelho se torna real em nossas vidas. Agora quero te contar algo que me tocou profundamente enquanto refletia sobre tudo isso. Outro dia, eu estava andando pela rua e vi uma senhora idosa carregando várias sacolas pesadas. Ela parecia cansada, lutando para dar cada passo. Sem pensar duas vezes, um jovem ao meu lado correu para ajudá-la. Ele não disse nada grandioso, não fez questão de chamar atenção. Ele simplesmente pegou as sacolas dela e a acompanhou até o ponto de ônibus. Quando ela agradeceu, ele sorriu e respondeu: Deus te abençoe, dona. Aquilo me fez lembrar de Jesus. Ele não precisava de holofotes para fazer o bem. Ele simplesmente amava as pessoas, sem julgamentos, sem condições. Essa cena me fez pensar: será que estamos sendo luz assim no mundo? Será que estamos permitindo que o amor de Deus brilhe através de nossas ações, mesmo nas coisas mais simples? Não precisamos realizar grandes feitos para impactar vidas. Muitas vezes, basta estarmos presentes, disponíveis, dispostos a servir. É isso que Jesus fez. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os enfermos, alimentou os famintos. Ele não estava preocupado em impressionar ninguém. Ele estava preocupado em amar. E sabe o que é mais incrível? Quando começamos a viver dessa maneira, algo mágico acontece dentro de nós. Nos sentimos mais leves, mais felizes, mais conectados com Deus. É como se o peso que carregávamos nas costas começasse a desaparecer. Porque no fim das contas, a vida cristã não é sobre acumular méritos ou impressionar os outros. É sobre confiar em Deus, seguir seus passos e permitir que Ele trabalhe através de nós. Glórias a Jesus, porque Ele nos liberta dessa pressão constante de sermos bons o suficiente. Ele nos aceita como somos, com nossos defeitos e imperfeições. E Ele nos capacita a sermos melhores, não para provar nada a ninguém, mas para honrá-lo com nossas vidas. Ele nos dá forças para enfrentar os desafios, coragem para perdoar e paciência para amar. Ele transforma nosso cotidiano, tornando-o um reflexo do reino de Deus. Então, irmãos e irmãs, vamos decidir hoje viver com simplicidade e fé. Vamos escolher ver Deus nas pequenas coisas.
no sorriso de uma criança, no abraço de um amigo, no silêncio da oração. Vamos permitir que Ele nos use para fazer a diferença, mesmo que pareça insignificante aos olhos do mundo. Porque no final, não são as grandes conquistas que vão definir nossa vida, mas o amor que compartilhamos, o perdão que oferecemos e a graça que recebemos. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, disse algo que ecoa até hoje. Quando vim até vocês, não vim com palavras eloquentes nem sabedoria humana, mas com a demonstração do Espírito e do poder. Ele sabia que o Evangelho não precisa de embalagens sofisticadas. Ele é simples, direto e acessível a todos. Assim como Paulo, precisamos entender que o poder de Deus não está nas estratégias humanas, mas na simplicidade de sua presença. E essa presença, meus amados, pode entrar na cozinha onde preparamos o almoço, no escritório onde batemos ponto, na fila do supermercado ou naquela conversa difícil com um amigo. Essa é a beleza do Evangelho, meus queridos. Ele não é apenas para momentos especiais ou cultos emocionantes. Ele é para o agora, para o aqui, para as pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Quando Jesus falou com Nicodemos sobre nascer de novo, ele estava falando de algo que acontece no dia a dia. Não é uma transformação que ocorre apenas em grandes decisões, mas em cada pequeno passo que damos em direção a Deus. Quando escolhemos perdoar alguém que nos magoou, estamos vivendo o novo nascimento. Quando optamos por ser gentis, em vez de reagir com raiva, estamos mostrando que o Espírito Santo está agindo em nós. Quando decidimos confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem dar errado, estamos provando que Ele está transformando nossa vida. Mas aqui está o grande desafio. Muitas vezes, tentamos mudar por conta própria. Tentamos ser melhores pais, melhores funcionários, melhores amigos, mas logo descobrimos que nossa força é limitada. Quantas vezes prometemos começar uma dieta, organizar nossa casa ou ser mais pacientes com os outros, mas acabamos voltando ao mesmo padrão de sempre? A verdade é que sem o Espírito Santo, nossas mudanças são superficiais. Podemos até conseguir melhorar algumas áreas, mas elas não duram. O que precisamos é de uma transformação interna, algo que só Deus pode fazer. Glórias a Jesus, porque Ele não espera que façamos tudo sozinhos. Ele nos dá o seu Espírito para nos ajudar, guiar e fortalecer. Lembra-se daquela sensação de derrota quando algo dá errado? Talvez você tenha perdido o emprego, brigado com alguém querido, ou se sentido frustrado com suas próprias limitações. Mas saiba que Deus está exatamente ali, pronto para te levantar. Ele não olha para nossos erros, Ele olha para o coração. E quando clamamos a Ele dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda, Ele age de maneira poderosa. Nicodemos, aquele mestre religioso, ficou confuso quando Jesus falou sobre nascer de novo. Como pode um homem já velho nascer outra vez? Mas Jesus estava revelando algo que vai além da lógica humana. Ele estava falando de uma mudança tão profunda que afeta até mesmo nossas atitudes diárias. Quando o Espírito Santo entra em nós, começamos a ver o mundo de forma diferente. Aquela discussão com o vizinho que antes nos deixava furiosos, agora pode ser resolvida com paciência. Aquele projeto no trabalho que parecia impossível, agora pode ser enfrentado com fé. Aquele relacionamento quebrado pode ser restaurado com amor genuíno. Tudo isso porque Deus está operando em nós. Irmãos e irmãs, pensemos por um momento em nossas casas. Muitas vezes acumulamos tantas coisas, móveis, roupas, objetos, que acabamos nos sentindo sufocados. Já pararam para pensar que nossa vida interior também pode estar cheia de tralhas, medos, mágoas, culpas, inseguranças? Tudo isso ocupa espaço em nossos corações e impede que o Espírito Santo trabalhe livremente. Mas quando permitimos que ele entre, ele começa a limpar tudo isso. Ele remove o que não presta e coloca ordem no que resta. É como arrumar um armário bagunçado. No início, parece que tudo vai piorar, mas no final, tudo fica organizado e funcional. E aqui está o segredo. Essa transformação não depende de nossas forças, mas da graça de Deus. Muitas vezes, tentamos controlar tudo ao nosso redor, mas a verdade é que Deus quer nos ensinar a confiar nele. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, algo incrível acontece. Começamos a enxergar soluções onde antes só víamos problemas. Começamos a sentir paz onde antes só havia ansiedade. Começamos a experimentar alegria onde antes só existia tristeza. Glórias a Jesus, porque Ele é especialista em transformar o caos em ordem. Agora quero te convidar a refletir sobre algo prático.
Pense em uma área da sua vida que precisa de renovação. Pode ser seu relacionamento com a família, sua saúde, sua carreira ou até mesmo sua comunhão com Deus. O que você tem feito para mudar isso? Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho, mas saiba que Deus está esperando que você clame por sua ajuda. Ele não quer que você carregue esse fardo sozinho. Ele quer te dar forças para enfrentar qualquer desafio. Lembra-se daquela vez em que você se sentiu completamente perdido? Talvez tenha sido em um momento de crise financeira, de solidão ou de dúvida. Mas, no meio dessa tempestade, Deus enviou alguém para te ajudar. Uma palavra de encorajamento ou até mesmo uma ideia inesperada que resolveu o problema. Isso não foi coincidência, foi o Espírito Santo agindo em sua vida. Ele está sempre presente, mesmo quando não percebemos. Ele sopra onde quer, como o vento que Jesus mencionou. Não podemos controlá-lo, mas podemos sentir sua presença e ouvir sua voz. Aleluia, irmãos e irmãs. Deus não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos dependentes dele. Ele sabe que somos fracos, que cometemos erros, que temos limitações. Mas ele também sabe que quando nos rendemos a ele, ele pode fazer maravilhas através de nós. Não importa quem você é ou o que você fez no passado. O que importa é quem você pode se tornar em Cristo. Ele tem o poder de transformar sua vida, de curar suas feridas, de restaurar seus sonhos e de te dar uma nova perspectiva. Se hoje você está cansado, frustrado ou desmotivado, eu te convido a parar por um momento e clamar ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Entra na minha vida e faz tudo novo. Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, Deus é maior. Ele pode transformar sua dor em propósito, sua fraqueza em força, sua derrota em vitória. Glórias a Jesus, porque Ele é fiel e nunca nos abandona. Irmãos e irmãs, lembremos que o Evangelho não é apenas para momentos especiais, mas para o dia a dia. Ele é para aquela conversa com o colega de trabalho, para o abraço que damos no filho antes de dormir, para a oração silenciosa no meio de uma fila. Ele é para os momentos bons e ruins, para as vitórias e para as derrotas. Ele é para todas as áreas da nossa vida, porque Ele é completo e suficiente. Muitas vezes pensamos que precisamos fazer grandes esforços para agradar a Deus, que precisamos alcançar certos padrões ou conquistar certos títulos para sermos dignos do seu amor. Mas a verdade é que Deus não precisa de nada disso. Ele só precisa de um coração sincero, aberto para recebê-lo. A graça de Deus entra em nossas vidas como água pura, lavando nossos pensamentos contaminados, nossas emoções feridas e nossas intenções egoístas. É como quando você chega em casa depois de um longo dia de trabalho, sujo, cansado, exausto, e entra no chuveiro. A água limpa o suor, a poeira, a sujeira acumulada. Assim é a palavra de Deus. Ela lava nossa alma, renova nossa mente e nos dá forças para continuar. Quero compartilhar com vocês algo que transformou minha vida. Houve um tempo em que eu estava completamente perdido. Eu me via preso em uma rotina onde o trabalho me consumia, as relações estavam fragilizadas e eu buscava algo que não conseguia encontrar. Tentei fazer tudo sozinho, trabalhar mais, ser mais produtivo e agradar as pessoas ao meu redor. Mas quanto mais eu me esforçava, mais vazio me sentia. Foi então que algo poderoso aconteceu. Um simples momento, enquanto eu dirigia para o trabalho, mudou minha perspectiva. Ouvi uma música no rádio que dizia: "Tudo o que você precisa é de Jesus." Aquela frase tocou meu coração de uma forma que eu nunca imaginei. Eu parei, me emocionei e percebi que estava buscando felicidade no lugar errado. A verdade que aprendi naquele instante foi que não precisamos provar nada a ninguém. A chave para uma vida plena é confiar em algo maior, descansar na força divina e colocar Deus no centro da nossa jornada. Desde então, minha vida tem sido transformada e eu percebi que a verdadeira felicidade não está nas conquistas externas, mas em uma conexão verdadeira e profunda com Deus. Infelizmente, muitos hoje têm abandonado esse amor simples e sincero. Pais largam filhos, maridos abandonam esposas, crentes deixam a fé. Onde está o amor? Onde está a caridade? Quando permitimos que o Espírito Santo vá embora de nossas vidas, deixamos espaço para que outros espíritos entrem, 7 vezes piores do que o primeiro. Mas louvado seja o Senhor, pois quando Ele limpa nossa casa, Ele permanece nela como morador. Ninguém pode roubar a paz de uma casa onde o Senhor habita. Glórias ao Senhor por isso. Irmãos e irmãs, o tempo é curto
E a oportunidade de impactar este mundo com o amor de Cristo está em nossas mãos. Não podemos nos contentar em viver uma vida medíocre, apenas sobrevivendo neste mundo caótico. Somos chamados para ser agentes de transformação, sal e luz em meio às trevas. Não podemos nos conformar com o sistema deste mundo, mas devemos nos renovar dia após dia pela renovação de nossa mente. Quando permitimos que a palavra de Deus penetre em nossos corações, ela nos capacita a viver de maneira diferente, com propósito e significado. Não estamos aqui por acaso. Cada um de nós tem uma vocação única no reino de Deus, e é hora de despertarmos para essa realidade. Eu sei que muitos de vocês podem estar enfrentando lutas, desafios e provações. Talvez você esteja cansado, desanimado, achando que não há saída, mas eu quero lembrar-lhe de algo poderoso. Deus nunca perde uma batalha. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que opera maravilhas. Se você está cansado, Ele te dá descanso. Se você está fraco, Ele te fortalece. Se você está perdido, Ele te guia. Não desista, irmãos e irmãs. Mantenha os olhos fixos em Jesus, porque Ele é a nossa âncora segura em meio às tempestades da vida. Ele já venceu o mundo, e através dele também somos mais que vencedores. Hoje é o dia da decisão. Você vai continuar vivendo como se este mundo fosse sua casa, ou vai se levantar como um filho da luz, pronto para impactar este mundo com o amor de Cristo? Você vai permitir que o veneno do pecado continue corroendo sua alma, ou vai olhar para Jesus e receber a cura completa? Você vai continuar buscando validação humana, ou vai se firmar na verdade de que você é amado incondicionalmente por Deus? A escolha é sua, mas lembre-se, Deus está esperando com os braços abertos para te receber, independentemente de onde você está ou do que você fez. Então, eu te convido a refletir. Onde está o seu coração hoje? Está preso às preocupações diárias, aos medos, às inseguranças? Ou está firme em Deus, buscando sua presença e sua direção? Não espere até amanhã para tomar uma decisão. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de dizer sim a Jesus e permitir que Ele entre na sua vida, cure suas feridas e te dê uma nova perspectiva. Não tenham medo de nascer de novo. Sim, pode ser assustador largar velhos hábitos, abandonar caminhos que pareciam seguros, mas a recompensa é infinitamente maior do que qualquer sacrifício que possamos fazer. Jesus disse: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Liberdade é isso. Não ser mais escravo do pecado, mas viver como filhos e filhas de Deus, com toda a autoridade e privilégio que isso implica. Então eu te desafio. Olhe para dentro de si mesmo hoje. Reconheça as áreas da sua vida que precisam de cura, de libertação. Ore a Deus e peça que Ele revele essas áreas a você. E depois, entregue-as a Ele. Não importa o quão grande seja o problema, Jesus é maior. Ele pode transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. Ele pode tirar o veneno do pecado do seu coração e te dar uma nova vida, cheia de esperança e propósito. Que hoje seja o dia em que você decide seguir a Jesus de todo o coração. Que hoje seja o dia em que você escolhe trocar o peso do pecado pela leveza do perdão. Que hoje seja o dia em que você começa a caminhar rumo à Nova Jerusalém, sabendo que Deus está ao seu lado, guiando cada passo.